E aí, meu povo, vocês estão joia? Bem-vindo ao nosso episódio 58 do Papo de Bari. Eita, Eita, 58, mas ó, é dedicação, hein? é É isso, amor. é amor. Uhum. E esse programa, esse podcast só é possível, e só foi possível chegar até aqui graças a vocês que nos acompanham desde o início, ou que chegaram no meio do processo, e a todos os nossos convidados. E hoje a gente está recebendo uma influencer babadeira, meu amor. Linda, né? Gata. Gente, maravilhosa, É né? isso. Tem umas tatuagens assim. Gente, boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio de Papo de Bar. Eu sou Marcela Abreu Rodrigues e eu e o Cícero estamos muito felizes de estar aqui, como sempre. É o auge da nossa semana, né, amigo? É isso. É o A auge gente da nossa conta os dias, as horas e os A momentos gente pra passa estar a aqui. semana todinha falando o que a gente vai conversar, com quem É. que a gente vai conversar, bom demais. Quem que a gente trouxe, Cícero? Conta pra gente. A gente trouxe uma influencer que fez cirurgia bariátrica, né? Ela vai contar toda a história pra gente e como ela tá agora. E eu queria que você se apresentasse, Mari. Bem-vinda ao Papo de Bari. Quem é a Mari? Conte aí, Mari. Olá, obrigada, que apresentação. Fiquei até lisonjeada aqui. Mais conhecida como Bari Tatuada, né? Desde que eu criei esse Instagram, eu sempre gostei de ter esse meu estilo, essa autenticidade, essas tatuagens. Meu Instagram antes era Bari da Mari, depois virou Bari Tatuada. Pegou o Bari Tatuada. É Eu sou de isso. Juiz de Fora, de Minas Gerais. Tenho 27 anos, vou fazer 28 anos quando está sendo gravado esse podcast. No caso, amanhã, daqui a pouco, meia-noite. Dia 22 de agosto. É isso. 22 de agosto, leonina. E decidi criar o meu Instagram como forma de incentivo e de mostrar que nós, bariátricos, podemos ter uma cirurgia maravilhosa quando estamos comprometidos com a gente. É um Instagram de inspiração. Eu quero inspirar as pessoas. Esse é o meu maior objetivo. Mari, eu já vou abrir o leque pra você, já fazer um vrá já no início do episódio, porque assim, você trouxe uma coisa importante, não é só fazer a cirurgia, é a questão do comprometimento com a cirurgia, Isso, não é? exatamente. E ter uma cirurgia comprometida, a gente tem bons resultados, então é isso. Isso é bom. Comprometimento, acho que essa palavra Já marcou já o início do episódio. já marcou. É isso. Mari, então vamos lá. Você tá com 25 anos. Não, né? 27. 27, 27. desculpa. 27. Desculpa. Até meia-noite. Até meia-noite. Então, quase 28 anos. E você tem quanto tempo que fez a cirurgia? Tem 1 ano e 2 meses que eu fiz a cirurgia bariátrica. Perfeito. Recente. Recente. Uma cirurgia recente, entendi. Recente. E aí, conta pra gente, Mari, um pouquinho da sua história com a obesidade, né? Você convive com a doença há muitos anos, foi depois da vida adulta. Conta aí pra gente um pouco desde a infância. É interessante isso, porque eu olho para os meus pais, assim, para os meus avós já morreram, mas assim, sabendo da genética da família, não tem obesidade na família. E aí eu fiquei me questionando por muito tempo, mas a minha luta contra a obesidade, tipo, eu não fui um bebê obeso, mas eu fui criando essa dificuldade já no sobrepeso ali com uns 16 anos, chegando na vida adulta, sempre fazendo dieta, sempre. Eu fico muito bolada quando o pessoal fala que é o caminho mais fácil, porque a gente chegou aqui, a maioria de nós, a gente já tentou de tudo, de sofrimento. Olha, eu vou abrir assim o jogo, eu já deixei de comer, gente. Na época, assim, já deixei de comer, passei noites assim com o estômago Jejum. roncando de fome, em jejum, aquela loucura. E comecei com essa luta contra a obesidade, só que eu fui saber que a obesidade é uma doença agora. Eu não tinha essa informação, assim. Eu sempre me culpava muito. Eu falei, gente, eu me esforço, faço as dietas, faço tudo, mas eu não tinha tido esse start do exercício físico, que é o que eu gosto de trazer para o meu Instagram, realmente a mudança de hábito. Mas eu não tinha tido ainda essa mudança. Sempre tomei muito remédio. Comecei a tomar esses remédios novos que existem no mercado. Não estou criticando o método, tá, gente? Deixo isso bem claro. Mas era uma coisa que não ia funcionar para mim. Porque a gente sabe que a obesidade é uma doença. E o tratamento ouro que a gente tem para obesidade hoje em dia é a cirurgia bariátrica. E eu não tinha essa noção. Inclusive é engraçado, né? Eu comecei ali com 16 anos, aí ia nutricionista, fazia uma dieta, engordava de novo. Aí ficava bem, né? Eu já cheguei a perder 40 quilos, por exemplo. Aí com 20 anos, faz de novo dieta, engorda de novo. Só que eu nunca tinha chegado a 115 quilos, que é o peso que eu cheguei. Eu acabei entrando em depressão depois da pandemia, eu perdi bastante parente para a pandemia, assim,
E aquilo foi afetando o meu emocional, eu fui descontando muito na comida ali, né? E eu sempre fui uma pessoa que eu gosto muito de me expressar, eu sou formada em Direito, e um dos motivos que me levaram a fazer a bariátrica é a prova de delegada, a carreira de Uhum. polícia federal. Eu sou ex-coordenadora de política para as mulheres, então já dei aula de penal. Eu falei, como que eu vou ser isso com esse físico? Isso não vai conseguir. Assim, sempre tive esse sonho desde. Então, aí quando eu fui ficando adulta com os tratamentos alternativos, fui tomando as injeções, mas aquilo me fazia passar muito mal, me tirava, assim, prazer das coisas. E eu tive uma conversa séria com a minha mãe, né? Quando eu cheguei aos 26, no caso. Ou seja, 27, 10 26. anos lutando ali. Isso. Aham. 10 anos lutando contra a obesidade, assim, sempre nessa coisa engorda e emagrece, aí vê a Mariana, ela tá mais gordinha, vê a Mariana, ela tá mais magrinha, mas esse 115 eu nunca tive, sempre chegava aos 80, Entendi. e aí emagrecia 15 quilos, eu emagrecia de uma forma também que não era saudável, com coisas muito radicais, com dietas muito radicais, Muito né, restritivas muito restritivas. e a gente Até, sabe. até os 16 anos, Mari, você não convivia com obesidade? Foi um ganho de peso progressivo? Teve algum gatilho? Ah, eu acho que tiveram gatilhos, sim, principalmente na escola, assim, que eu sentia que aquilo ali não era para mim, tinha TDAH, né? Eu sei que o TDAH não é uma desculpa, mas tinha os Mas tem uma gatilhos sempre. correlação, você sabe, né? Existe uma correlação bem grande com TDAH e obesidade. Só para explicar, Marcelo, acho que é importante. O que que é correlação? Explica aí para o pessoal. TDAH, primeiro que TDAH é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? E uma correlação significa que a gente tem estudos mostrando que pacientes com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, eles têm uma probabilidade maior de desenvolver a doença obesidade. Não é causa, não significa que quem tem TDAH vai ter obesidade, mas significa que uma predisposição maior de desenvolver a doença. A gente não sabe se é o ovo ou a galinha. Então, a gente não sabe se é o TDAH que tem que pode desenvolver a doença obesidade, ou se é a obesidade que pode levar ao desenvolvimento da doença, o TDAH, igual a depressão também, né? Sim. Então, a gente vê essa correlação com a depressão também. E uma coisa, assim, Não gente. é causa, tá, gente? É Isso. correlação. Isso que a Marcela está colocando é só para, inclusive, ficar mais claro. Não é que uma coisa gera a outra, não é que uma coisa vai levar a outra, tá? Mas existe essa correlação. É isso. Mas vamos Tá, lá. então até os 16 anos, você tinha um peso saudável ou não? Ah, eu tinha ali, mas eu acho que eu já tinha aquela distorção de imagem, de me comparar muito com as pessoas, mas eu Uhum. sempre estava acima da minha curva, né? Qual Não é a estava sua, ali sua no meu peso altura? ideal. Eu tenho 1,68. Tá. Tá, entendi. E aí, porque você falou que 16 anos foi um marco, né? Foi ali que eu comecei a perceber que eu comecei a engordar, de fato. Uhum, E assim, eu nunca tive esse estereótipo de ser magrinha, eu sempre fui coxuda e tal. É até estranho emagrecer e me ver nesse estereótipo, você é tão magrinha e tal. uhum. Mas Esse nunca tive biotipo, isso. né? Nunca foi. É, Uhum, nunca foi esse biotipo. Mas foi a partir dos 16 anos que eu comecei a ganhar peso. E aí, a partir dos 16 anos, que eu travei a minha luta contra a obesidade, que hoje eu sei que é uma doença. Na época eu não sabia, eu sempre achava que eu era preguiçosa, sempre achava que eu não estava fazendo a dieta certa, mas sempre batalhando para estar de bem comigo, né? E também de bem com a minha saúde, para fazer as coisas que eu queria. Não é só uma questão estética, lógico que eu acho que eu carrego muito isso de estilo, de escolher as roupas que eu quero, mas isso já ia me incomodando com 16 anos, e a partir dali foi a luta inteira, engordando, emagrecendo, usando remédio, fazendo de tudo, ficando sem comer uhum. para emagrecer. E como é que foi, assim, o apoio da sua família em relação a esses tratamentos antes da cirurgia? Já já a gente chega na história da cirurgia, como é que foi esse apoio. Mas e antes, como é que foi, Mari? Olha, os meus pais são maravilhosos, muito, muito, muito. Sempre teve uma atenção muito ligada a mim, assim, sabe? Sempre teve um cuidado, né? Eu lembro que a minha mãe sempre me levou desde criança. Eu tinha um preconceito com o nutricionista, né? Que a gente chega no nutricionista, antigamente era tudo mais radical, hoje em dia a gente tem mais informações, as coisas são mais leves. Mas os meus pais sempre me apoiaram muito. Para eles é assim: você tá feliz? Não, não tô feliz. Então vamos resolver. Uhum. Vamos no médico, a gente paga o seu tratamento, mas tudo que a gente quer é te ver bem, Uhum. né? Não quero te ver cabisbaixa, então eles sempre me apoiaram assim em tudo.
E nunca disseram pra mim, tipo, você tá gorda. Não, ninguém nunca disse. Eu acho que eu também tenho essa personalidade forte. Acho que se as pessoas sabem se falassem na minha cara, elas iam levar um fora, né? Mas nunca, nunca, pelo menos da minha família, isso veio assim como ofensa, como algo que você tem que fazer, como uma imposição. Era tipo, eu mostrava que eu estava tristinha, minha mãe perguntava por quê, né, das roupas e tudo, e ela sempre fez esse acompanhamento comigo, tanto psicológico, tá? Sempre fiz psicólogo a vida toda, acho que isso é uma coisa muito importante para formar quem eu sou hoje em dia. Uhum. Mas minha mãe sempre teve essa atenção, vamos levar para psicóloga, vamos levar para uma nutricionista se ela não está feliz. E os meus pais sempre tiveram muito à disposição de fazer de tudo para que eu desse certo, assim, Legal. estivesse feliz Isso é comigo. importante. Isso é muito, muito Muito. importante. Isso é fundamental, né? E aí você ficou nesses 10 anos aí nesse efeito sanfona, de engorda, emagrece. E aí teve algum tratamento? Você falou que você perdeu 40 quilos. Isso, Você conseguiu emagrecer 40 quilos, mas totalmente restritiva. isso. Foi com 18 anos que eu vi minhas fotos de aniversário, assim, fazendo, falei, nossa. E eu estava numa fase que eu ainda estava no pré-vestibular ali, tinha aquela coisa toda de, não é competição, né, mas de se sentir pertencente, que eu acho que quem tem obesidade nunca se sentiu pertencente, né? Eu queria me sentir pertencente, só que de uma forma errada. Uhum. E eu falei, vou emagrecer, vou fazer de tudo. Só que eu não fiz atividade física nenhuma, a minha idade me ajudava, né? Eu tava com 18 anos. E aí eu fiquei, ó, 4 meses e emagreci 40 quilos. Tipo, Mas isso sem comer. sem comer, sem comer. Eu lembro que chegava de noite, eu chorava, meu estômago tava gritando de fome, Gente, só que eu tadinha. colocava na cabeça. É isso aqui que eu quero atingir. E uma coisa muito importante, que eu vou aproveitar esse espaço para falar, que uma vez eu fui numa uma endócrino, e ela falou assim para mim: pensa que quando você vai emagrecer, no elogio que as pessoas vão fazer para você. Pensa na Mariana magra. E eu discuti com ela. Eu simplesmente saí dali. Eu falei: olha, eu não vim aqui para isso. Meu Eu já Deus. tinha uma personalidade muito formada em relação a esse preconceito contra a obesidade. Eu falei: isso vindo de uma médica. E eu Caramba. lembro que a médica falou assim: você tem a personalidade forte, hein? Eu falei: não, você que falou muita merda mesmo, eu não aguentei. É, Eu Por sempre isso que a tive gente, essa. Mari, a gente sempre fala, profissionais de saúde, que não, a gente não é obrigado a saber de tudo, né? não. Mas assim, se eu trabalho na área, meus amores, O o mínimo. mínimo que eu preciso fazer, o mínimo, é o básico, é acolher o paciente, ouvir o paciente, trazer informações técnicas corretas. E É o mesmo, básico, não, e é né? aquela coisa, mesmo que você não tenha informações técnicas, acolher, eu acho que a palavra é Sim. essa. Você é um profissional de Uhum. saúde, independente do que o paciente tem ou não, você não pode dar a sua opinião, você tem que Mas não acolher esse dizer paciente, né? uma idiotice, uma Nossa. besteira dessa que Não, eu... e você falou o que muitos pacientes escutam Infelizmente. né, e E de profissionais de saúde. Então, assim, aí você fez uma dieta extremamente restritiva, é claro que o prognóstico disso a gente sabe que é péssimo, né? Teve o efeito rebote e você teve um Exatamente. reganho e mais ainda, né? você lembra que tratamento você fez? Assim, o que você fez pra ser tão restritivo? Foi só dieta? Foi? Eu lembro muita coisa que eu fiz. Dessa vez foi sem remédio. Foi Uhum. quando as pessoas me elogiavam muito. E eu falei da questão da médica, porque eu acho que a gente não tem que emagrecer por causa de ninguém. Não. Primeiro é por saúde, depois pela gente, né? Mas eu lembro que dessa vez, dessa dieta que eu fiz, eu só comia biscoito pit stop, sopa e mais nada. E chegou o momento de eu desmaiar no colégio, onde eu estava Nossa. estudando. E assim, sério, eu já estava bem, assim, naquela coisa, naquela noia mesmo. E eu lembro que o pessoal me elogiando, mas ninguém perguntava, todo mundo falava, você tá bonito, mas ninguém perguntava, você tá feliz, você tá bem. Porque não era um emagrecimento saudável, era um emagrecimento super restritivo. E aí é lógico, né? Eu tenho várias estrias, isso é uma coisa que me incomoda, apesar da idade, apesar do meu resultado da bari ser muito bom. Eu tenho estrias em decorrência de sempre lutar contra a obesidade, desse efeito sanfona, vir de dietas muito restritivas. Uhum. E aí eu tava com sede, eu cortava tanto as coisas, tanto, de uma forma tão restritiva de ficar sem comer mesmo, que depois eu queria comer o mundo. Lógico. E aí eu vi que aquilo não funcionava para mim. Uhum. Eu fui buscando outros métodos ao longo da vida, injeção. Eu já cheguei a passar mal, de vomitar muito, de quase ter que ir para o hospital por causa de injeção. Porque Entendi. eu me apliquei a mais, inclusive, eu era mais nova, obviamente. Tudo mexia com a minha cabeça de uma forma assim, hoje eu falo, eu só queria colher aquela Mariana, né?
Bem bom você ter colocado isso. Agora, é importante a gente colocar, gente, que as famosas injeções, né, que a gente tem, elas são tratamentos muito válidos, são tratamentos muito bons para obesidade, tá? Só que o problema é o uso indiscriminado, né, Indevido. indevido, que às vezes as pessoas usam, né, como hoje em dia não precisa de receita para comprar, é uma coisa que você pode ir na farmácia e comprar, você às vezes acaba usando ela de forma errada e aí passa mal e pode ter consequências aí ruins. Mas são tratamentos que são válidos, tá? A gente não pode menosprezá-los, porque são tratamentos que são válidos. E acho que essa sua fala, Mari, para quem está nos vendo ou nos ouvindo, é super importante também, reforçando isso que a Marcela está colocando, a importância de buscar orientação profissional, É. médica, né? Para que se tenha um tratamento de forma correta, seguindo de fato a medicação que deve ser utilizada para cada caso, porque o tratamento da obesidade é um tratamento individualizado, né? E a gente sabe que tem muitas pessoas vendo e seguindo pessoas, influencers, que acabam trazendo desinformações, acabam vendo situações na internet, orientações na internet. O Dr. Google tá por aí, né? Então, assim, gente, Cuidado. procurem orientação médica. Acho que isso que a Mari está trazendo, e por isso que a gente gosta sempre de trazer pacientes, porque a gente tem várias histórias, né, Da Mari? vida real. Da vida real, porque a vida real é Exatamente. assim. Isso nem é culpa do médico ali, foi minha culpa mesmo, do tipo, de ficar bitolada Mas ao você ponto estava de eu acabar. incomodada, exatamente. Você acabou, Eu às só vezes, queria. você só queria emagrecer, estava incomodada e realmente a gente vê que é multifatorial, afetou toda a sua questão da sua saúde mental também, claramente. E aí, quando é que veio a decisão da bariátrica, Mari? Como é que foi isso para você, essa decisão, essa tomada de decisão? Então, eu lembro que eu estava na coordenadoria de política para as mulheres e lá eu perdi muitas oportunidades por isso, por causa da Sério? minha imagem, juro. Eu já perdi muitas lives, eu sempre fui essa pessoa da comunicação, eu sempre tive o sonho de fazer uma pós de jornalismo, inclusive, de conversar com figuras públicas mesmo, na área que eu estava antes, mas pessoas importantes que eu marcava live e falava, não vai dar, porque eu não conseguia me olhar na câmera. Eu lembro com a minha psicóloga, eu demorei há 1 ano a mostrar meu rosto. Eu tava perdendo quem eu sou, o que eu tenho de melhor em mim, que eu acho que é a minha comunicação, sabe? A minha expressão no mundo. E foi o fator decisivo para eu fazer a bariátrica. E aí, quando eu estava na coordenadoria, lógico também, com a consciência de que eu já tinha feito de tudo, eu falei, mãe, eu tô exausta. Aí eu lembro que a gente foi ver a técnica do balão, de colocar o balão gástrico. Uhum. E o médico falou: olha, o seu caso já não é mais balão. Você está com 115 quilos, você está com 26 anos, na época eu estava com 26 anos. E aquilo foi um baque para mim. Eu brinco assim que antes da bariátrica, nós mesmos tínhamos um preconceito enorme com a bariátrica. Eu falei, bariátrica não é para mim, eu tinha uma distorção de imagem contrária, eu não me enxergava daquele jeito. Eu falei, que ofensa. E a gente foi ver a questão do balão gástrico. A médica falou: olha, não é para você o balão gástrico, o seu caso é bariátrica. E sempre fazendo um acompanhamento psicológico, eu já sabia que eu estava muito preparada para passar por aquilo. Sempre que eu enfio uma coisa na cabeça e eu quero muito, eu consigo aquilo, eu sou muito determinada, assim. E aí eu lembro que não deu para fazer na época, eu já tinha todos os laudos, já tinha corrido atrás de todos os médicos, né? Porque os exames demoram a sair, já tinha o laudo da psicóloga, já tinha ido na pneumo e tudo mais. Só que o trabalho, né, na coordenadoria não iria possibilitar aquilo, eu iria perder muita coisa. Então preferi ficar lá. E eu falei, acho que tem momento certo para tudo acontecer na vida. Mas acabou que eu estava com 90 quilos, né, quando eu estava na coordenadoria, fui para 115 quilos quando realmente eu decidi fazer a bariátrica. Então, na verdade, nesse período, a doença se agravou. Você tinha Exato. outras comorbidades? Você tinha. O que que você tinha, Mari? Assim, outras comorbidades de saúde, eu já estava com manchas no corpo, escuras, que é insulina alta no sangue, né? É Então, eu ia no pré-diabetes. médico, pré-diabetes, mas glicose alta, aquela coisa, mas nunca tive comorbidades graves, assim, igual outras pessoas têm. Uhum. Por isso, eu acho que o médico optou muito pela minha técnica sleeve, não a bypass. Mas eu tinha, assim, eu sempre tive muitas comorbidades no sentido de ser uma pessoa muito ansiosa e aquilo agravar a minha ansiedade, meu quadro de ansiedade. Eu nunca tive compulsão alimentar, isso é Uhum. muito importante falar.
Mas eu sempre fui muito ansiosa para comer. Eu comia muito rápido, descontava tudo na comida, eu comia muito errado, eu comia muito doce, era sedentária, então aquilo só estava piorando o meu quadro de ansiedade Emocional mesmo. As suas comorbidades eram emocional. mais emocionais, né? Exatamente. Uhum. E que a obesidade só estava piorando aquilo. O nível de Autoimagem, estresse, autoestima, né? autoimagem, autoestima, já estava deixando de fazer muitas coisas, perdendo oportunidade por causa disso. Aí teve uma hora que eu falei, chega, eu não quero me anular mais. Aí Uhum. foi a decisão pela bariátrica. E aí você disse que você fez a técnica de sleeve, foi isso? Isso. E, Eu por... fiz até que. e como é que foi a tomada de decisão da técnica? Então, eu brinco com o pessoal, eu sou de JF, né? A maioria dos meus seguidores e do pessoal que eu converso é de São Paulo. É curioso isso. Uhum. Uhum. Juiz de Fora parece que não tem muito essa coisa do influencer. É até estranho quando eu falo influencer e tal. Eu nunca pensei nisso, eu só virei isso depois da minha história, enfim, que eu vou falar mais pra frente, como isso aconteceu. Mas, assim, a técnica aqui em Juiz de Fora, pelo menos com o meu cirurgião, ele que opta, a gente não escolhe. Tipo, se eu vejo que o pessoal fala, olha, E eu você não escolhi por tal discute técnica. com ele, mas você discute com o cirurgião, né? Ou você não fez isso? Não, não discuti zero. Eu lembro quando eu fui na clínica, ele sempre falou, olha, é sleeve, é o método que eu vou fazer, é sleeve. A gente não opta mesmo, Mas você sério. tinha Não. refluxo, alguma coisa assim? Isso, assim, nunca tive. Ah, Ele tá. pediu os exames, tudo direitinho para ver. Ele falou: olha, o seu caso, como você não tem nenhuma comorbidade associada, como você ainda é nova e não tem problema de refluxo, a gente vai optar pelo sleeve. Eu acho que pelo Sim. seu peso você consegue emagrecer, assim, Uhum, sabe? sim. Aí eu falei: ah, então tá, mas eu fiquei meio triste, tá? Eu tinha muito preconceito com a sleeve. Hoje eu brinco que eu sou defensora do Team Slivers. Não, sem preconceito com bypass, mas o pessoal acha que sleeve não emagrece. E eu cheguei lá e falei, caramba, não vai ter resultado, eu não vou emagrecer, tô triste. Uhum, Mas entendi. os É um estudos preconceito. mostram que há, né, principalmente em estudos de médio e longo prazo, é muito equiparado a perca de peso. É. Então, tá tudo bem. E, Acho que ainda tem e esse. pela sua idade, eu acho que a decisão dele foi acertada, né? No sentido de, pela sua idade, você não tem comorbidades, né? Pelo seu histórico, pelo fato também de não ter a questão genética muito forte na sua família. Exato. Eu acredito que foi bem acertada, né? E aí você operou, né? E como é que foi o pós-cirúrgico? Foi tranquilo, não foi? Me conta aí pra gente. Olha, é, eu brinco assim, né? Todo mundo que vai fazer a bariátrica, a gente entra lá com um sonho, né? Eu nunca entrei na expectativa de que a bariátrica fosse um milagre. E por incrível que pareça, eu nunca pesquisei sobre tudo que poderia dar errado. Eu só fui. Eu lembro que a minha mãe me falou assim: minha mãe sempre teve muito medo de me perder. Ela falou assim: Mariana, eu tenho muito medo de perder um filho. Eu não aguento viver sem um filho. Eu falei: mãe, tá tudo bem. Entendo sua mãe. Eu tenho esse medo absurdo. A minha mãe tem muito medo de Eu me também. perder, assim. E eu falei: mãe, tá tudo bem, você não vai me perder. Eu vou fazer uma bariátrica. Eu acho que você vai me perder se eu ficar assim, se eu ficar triste, se eu ficar só no quarto, se eu não for mais eu. Então, eu tive esse diálogo muito aberto com a minha mãe, sabe? Falei, mãe, eu tô super preparada, eu faço psicóloga desde pequena, você sabe quando eu quero uma coisa, eu levo muito a sério, eu tô preparada para isso. E mergulhei nesse universo da bariátrica. Eu lembro que quando eu fui pro centro cirúrgico, eu ainda abracei, despedi dela ali. É sempre tenso, né, quando você vai pro centro Sim. cirúrgico. Então, eu dei aquele abraço ali e falei, caramba, isso aqui é o que importa para mim. E apesar da minha idade, eu sempre tive muita maturidade. Curioso falar que eu já fiz uma cirurgia, já fiquei 6 meses sem andar. Já tive uma neuropraxia. Então, já passei por umas estatísticas que a vida me obrigou a ser uma pessoa muito forte, Caramba. muito Com quantos resiliente. anos? Eu fiz a cirurgia com 18 anos. Hum. E sem explicação nenhuma, foi até um caso levado a congresso. E eu fiquei 6 meses sem movimentar a perna, eu estava ali na época da faculdade, tudo, fiz de tudo para aquilo dar certo também. E acabou dando, mas foi um sofrimento mental também. Uhum, uhum. Então, assim, as minhas tatuagens dizem muito sobre a minha história também, eu tenho resiliência tatuada. Mas eu sempre fui, apesar de ter minha idade, eu sempre fui essa pessoa muito forte, muito guerreira. E aí eu fui com um sonho da bariátrica. Eu falei, minha vida realmente pode mudar a partir daqui. Como eu lido comigo, com a minha comunicação, tudo que eu quero ser no mundo, eu vou poder agora.
E aí eu voltei do centro cirúrgico, eu lembro que eu fiquei no respirador um pouquinho, mas nada demais, aquilo era para acontecer, e tive alta, né? Fiquei um dia no hospital, tive alta no dia seguinte, tudo certo, E a dieta tudo certo. líquida? Foi tranquila? Super tranquila, o pessoal super fazia um pavor em mim, eu já estava super preparada para dieta líquida, é, já tomando em copinhos antes, que a minha psicóloga fazia muito esse exercício comigo de tomar no copinho, sabe? Uhum. Eu já estava super preparada, super disposta a tudo que viesse. Depois de tantas dietas restritivas, eu falei, isso daqui não é nada, isso aqui é só um tempo. Verdade, verdade. O pessoal coloca um terror nisso, eu falei, eu estou muito preparada. Eu estava muito certa do que eu queria no meu objetivo final. Então, qualquer coisa que viesse seria fichinha para mim. E qual De era o seu verdade. objetivo final? Qual era a sua expectativa em relação à cirurgia? O que Meu significa objetivo. emagrecer para você? Emagrecer para mim não é só questão de roupa, de se sentir bem. Emagrecer para mim virou um novo estilo de vida. Uma nova Mariana que eu não sabia que existia. Uma Mariana que consegue correr 40 minutos na esteira, que consegue se desafiar todos os dias. Uma Mariana menos cansada, uma Mariana mais disposta, uma Mariana mais feliz. Uma Mariana que entendeu a importância da atividade física e da mudança de vida. Eu queria ser essa nova Mariana, porque antes eu nunca me permitia, eu não tinha essa maturidade para entender isso. E hoje é isso, tudo que eu quero transmitir para as pessoas, sabe? Que Entendi. dá para você mudar realmente. A cirurgia bariátrica por si só não vai fazer mais nada. E você Mas fez a dieta líquida, mas e aí, depois, assim? Deu tudo certo da sua cirurgia? não. Aí a dieta líquida, eu lembro que eu estava super tranquila, tomando uma aguinha de coco, os meus pais super me apoiando, né? Que é importante ter esse apoio também das Sim. pessoas ali do seu lado, super minha família me apoiando. Lembro que minha cachorrinha ainda estava viva na época, ela faleceu um pouco depois que eu saí do hospital. Mas, enfim, tudo estava muito tranquilo. 3 dias depois, aí começou. Eu já senti que tinha alguma coisa errada. Eu acho que eu sinto muito O quando o que que meu você sentiu, corpo. pelo amor de Deus? Conte aqui pro Tô povo. Eu aqui assim, sabe quando você lembro. tava escutando? Eu Conta. lembro que teve um dia antes de eu ter febre, eu fui tomar um líquidozinho. E aí eu senti uma dor, algo descendo para algum lugar que não era para descer, mas eu falei, ah, coisa da minha cabeça, vou seguir em frente. Eu lembro que eu até falei, mãe, faz uma massagem aqui nas minhas costas e tal. Deixei pra lá. Eu lembro que eu tava jogando, sempre fui fã de videogame. Eu falava, vou distrair aqui, vou jogar e tal. Tomei um trauma do jogo, coitado, do jogo não tem culpa. Mas enfim, aí eu comecei a ter febre, ter muita febre. E eu falei, não vou falar com a minha mãe, Putz. que já era de noite. Eu tava me preparando para dormir, terceiro dia de bariátrica. Eu falei, não vou falar pra minha mãe. Minha mãe vai querer me levar pro hospital. E sempre tive pavor de hospital, gente. Ah, Sempre sim. tive, Ainda mais depois sempre dessa questão da outra cirurgia que você fez com 18 anos. Eu sempre tive, assim, eu sei que o hospital é um lugar de felicidade também, tem muita gente nascendo, mas o hospital nunca gostei. Uhum. E aí eu falei, minha mãe vai querer me levar para o hospital, porque minha mãe sempre foi essa pessoa de ter atitude e tudo mais. E aí eu fiquei quieta. Fiquei a noite toda passando mal, sentindo Putz. febre. Eu falei, vai passar. E era Mas eu só a falei assim, febre? era só febre naquele dia. Eu falei assim, vai dar tudo certo. Eu comigo ali à noite. Falei, vai dar tudo certo, mas tem algo de errado com a bariátrica, já sabia. E aí, quando minha mãe acordou, a primeira coisa que ela. Parece intuição de mãe, né? Ela colocou a mão aqui em mim e falou: Você tá pelando de febre. Aí ligou, inclusive, elogiar toda a equipe, tá? Porque eu posso, tudo que eles fizeram por mim, eu devo muito minha vida a eles. Uhum. Eu não estaria aqui. Doutor Ivan, doutora Esther, minha mãe ligou pra doutora Esther. Pensa numa médica arretada, uma médica, assim, de resolver o problema. Uhum. Ela A falou gente assim: traz gosta. ela pro hospital, traz ela pro hospital agora. Aí minha mãe falou, bora para o hospital. Falei, ai, meu Deus do céu. E aí no hospital, eu fiquei ali, eu já fui para emergência, já subi direto para emergência. Aí eu já vi minha mãe super tensa, assim. As coisas só foram ficando muito confusas para mim naquele momento. Eu não sabia o que estava prestes a acontecer. Eu sei que falaram, vamos te internar, porque você está com a infecção muito alta. Só que eles achavam que era infecção urinária. Hum. Aí minha mãe falou assim: você vai ter que ficar uma semana internada. Eu já comecei a chorar. Uma semana internada? Mal sabia eu, né? A vida dá um sapão na gente. Uma semana internada, eu não aguento, não quero, não vou, não tem opção, não tem que querer. Eu falei: então tá. Então é isso, não tem opção. Já tinha líquida. Eu falei: mãe, minha mãe estava comemorando o aniversário de casamento dela. Então, ela tinha pedido uma comida e tal, eu não aguentava nem ver comida.
Aí eu lembro que aí foi o start, que eu falei, mãe, eu tô sentindo muita dor. Que eu fui beber um líquidozinho e eu nunca senti uma dor tão forte na minha vida. Eu sou muito resistente à dor. Eu falei, mãe, eu vou desmaiar. Chama a enfermeira, a enfermeira, ela tocou o negócio, chamou a enfermeira, fui ficando branca. E a enfermeira, quando a enfermeira veio, aí a minha mãe já ligou para a médica, falou tem alguma coisa de errado, o abdômen dela tá muito estendido, a gente tá sentindo que tem alguma coisa errada. Aí resolveram fazer a TC, né? Com contraste. Que é a Aí na tomografia, TC, né? A tomografia computadorizada. Uhum. isso. Aí na TC, com contraste, verificaram a fístula, mas eles foram muito delicados. Eu nem sabia o que era fístula. O pessoal tem super medo, eu nunca pesquisei nada de errado que poderia dar bariátrica, então eu não sabia o que era. Acho que isso até me ajudou. Aí falaram assim, olha, a minha médica falou assim, olha, você vai ter que ficar mais um tempinho internada, porque a sua cirurgia teve um erro, é menos de 1% disso Sim, acontecer. isso é Aí eu muito já fui ficando importante a gente preocupada. falar, gente. É muito raro Muito, acontecer fístula, que é como se fosse uma abertura de um pontinho lá que eles fazem, né? Porque o exatamente. estômago Abriu o ele é ponto. grampeado e ele é costurado e abre um pontinho. Então, assim, gente, isso é como ela falou, isso é verdade. É menos de 1% dos Menos de casos, 1%. tá? Tipo, em De que 100 isso mil acontece. cirurgias são 10. Você foi sorteada. Eu fui sorteada. Eu falei, gente, que sorteio é esse que a vida tá me fazendo? Eu quero ganhar uma Mega Sena, né? Porque esse Mas sorteio. aí volta aquilo que você falou no começo. Acho que é pelo fato de você ser uma pessoa muito resiliente, né? Então, eu Exato, acho que o exato. sorteio não foi injusto. Não foi injusto, foi com uma pessoa que seria capaz de suportar aquilo que não. Acredito isso. Eu sempre fui muito resistente, assim, e aí a médica falou isso, menos de 1%. Eu já fiquei um pouco preocupada, né? Eu falei, mas o que Claro. que é isso? Ela falou, é quando o grampinho se rompe e tal, o grampinho se rompe. E eu lembro que ela já tinha passado antes, quando ela foi me dar dicas, ela falou assim: não quero que você fique parada, a gente não quer ter uma trombose e né, tudo tem A jeito, dica fístula era tem essa. jeito. Aí eu falei, nossa senhora. Mas aí depois disso começou a saga no hospital. Aí realmente foi, eu acho que Teve o que abrir? não, nesse caso assim, no meu caso, tá, o que que eles optaram em fazer? Você deixa o seu estômago ali em stand-by, você não pode beber água, não pode comer nada. E aí já começou meu sofrimento. Uhum. Aí a médica falou: ó, a gente vai cortar sua água, porque a ideia é tentar deixar o estômago cicatrizar, Por né? si mesmo, por si É próprio. por si mesmo. Ah, entendi. Mas assim, o estômago é uma região bem chatinha de cicatrizar, tá? É. Porque Eu geralmente às brinco. vezes eles abrem, né? No meu caso, Que eles bom. optaram por deixar assim. Aí eu ia perguntando: posso tomar uma aguinha? A médica falou assim: não, infelizmente não. Aí eu lembro que estava um sol danado quando eu ia caminhar, assim, via piscina, sonhava com água, via propaganda de água, sonhava com propaganda de água. É o E eu privado, comecei a né? O ficar, elefante rosa que você não pode ver e você meu quer ver. Deus, eu comecei a ficar fissurada por água. Eu falei, pelo amor de Deus, falei, eu tenho que ser forte aqui. Eu tô no soro, é psicológico. Mas às vezes alguém abria uma água perto de mim, ai, desculpa. Eu falava, não, desculpa não, mas tá muito difícil aqui. Aí foi um tempinho assim, aí depois começou a alimentação por aqui. Eu tenho até eu fiz Parenteral. essa tatuagem, isso, a alimentação parenteral, ali para não ficar fraca. Depois foram os drenos, tive que Meu tirar aquela Deus. coleção, porque além disso eu tive sepse, né, que é a infecção Sim, generalizada. porque vazou Eu- coisa do seu estômago no seu corpo, né? Isso. Porque quando Esse tem a foi o fístula, quadro. esse é o perigo, porque vaza resíduo do estômago para o seu organismo, você tem uma sepse. Eu lembro que eu tive. Eles não sabem como explicar isso, mas tinha um dia no quarto que eu realmente achei que eu iria morrer, de verdade. Que o meu lábio foi ficando roxo, a minha mãe chamou um monte de enfermeiro e tal. Só que aí vem uma parte bem emocionante, inclusive. Eu lembro, minha mãe fala que ela não lembra disso, mas eu lembro de escutar, tipo, a minha mãe chorando e falar, tipo, não vai, não, não vai. Não, sabe, pode ser coisa da minha cabeça, não sei o que Uhum. que é, se eu sonhei. Eu só lembro da minha mãe pedindo muito para eu resistir aquilo ali. E aí eu falei, não, mãe, relaxa, tô aqui. E a minha mãe não saiu de perto de mim em um dia Você do ficou quanto tempo hospital. internada? Eu fiquei um mês, Um mês? um Hum. mês. E minha mãe, assim, minha melhor amiga, assim, sabe? Ai, que É, bom. ela não saiu de perto de mim. Ela dormia segurando minha Acordado. mão.
Mas assim, do tratamento mesmo, o que foi mais difícil foi a prótese. Uhum. A prótese que eu tive que ficar no hospital, eu até mostro ela numa live, devia estar com A ela aqui, né, prótese para de mostrar. silicone? Não, a prótese do estômago para tratar a fístula. Você teve que colocar uma prótese? E foi por vídeo que você colocou? Conta aí. Gente, eu nunca ouvi falar Vocês nisso. querem que eu mostre a prótese aqui na live? Pode. Aí as etapas, né? Que eu fiquei. Primeiro foi estômago em stand-by, Uhum. depois foi alimentação pela Parenteral. veia parenteral. Aí depois o médico perguntou assim pra mim: Você quer voltar a beber água? Eu falei assim: É o que eu mais quero, faço de tudo. Aí eu lembro que essa prótese ela vem para o plano de saúde, é uma prótese estrangeira. Eu nem sabia que existia esse tipo de tratamento, é bem legal, porque essa prótese salva Porra. vidas realmente. É. Aí demorou um tempinho para chegar e naquela aflição de querer tomar água, de tudo, o médico falou: olha, vai doer muito e talvez nenhum remédio forte para dor, nem morfina vá conseguir. Foi Uhum. bom ele me dar esse choque de realidade, né? Claro, que aí você se preparou. Me preparei, eu falei: o pior está por vir. Aí eu lembro que quando foi para colocar a prótese, até me tranquei no banheiro. Eu falei: não, mãe, não vou, não vou. Então você precisa ir. Aí minha médica me Mas ligou. peraí, você engole esse negócio? É o quê? Não, é por endoscopia, Aí eles a colocam a prótese. prótese por endoscopia Isso, e parece que depois eles tira. colocam. Não, você tem que esperar um pouco. Você Aí você fica com a fica com ela prótese ali. ali, aí você Isso. toma o negócio, a água e depois tira. Não, você tem que ficar com ela por um tempo. Aí minha mãe trouxe ela aqui. Vou mostrar, pessoal. É bem Gente, feio, inclusive, ó. não. Ah, eles colocaram isso por endoscopia? Na verdade, eu acho que ela, eu não sei se estou falando besteira, ela é colocada vazia e depois ela vai se expandindo no seu estômago. Entendi. Entendi. Aí aqui, ó, vai proteger, que a fístula foi bem no ângulo de is, ela vai Uhum. proteger para não deixar mais o líquido vazar e assim você conseguir viver. Mas você tá com ela no seu estômago? Você tem ela? Ou não? Não, Tirou? não, aqui eu tô mostrando ela, ó, já retirei. Tá, Foi que eu entendi. fiquei com ela. Você ficou Aí com eu ela fiquei com até a prótese, cicatrizar o estômago. isso, eu fiquei com ela até meu estômago cicatrizar, só que a adaptação da prótese é uma das coisas mais difíceis que a gente fala, tá? Porque nem todo mundo aguenta isso daqui. Isso Uhum. daqui, num estômago, pressionando o seu estômago. Uhum. Você tem que estar em mente ali que você tem que aguentar. Mas teve eu lembro que uma semana vomitando direto, 24 horas por dia, eu não dormia mais. Porque isso aqui o seu corpo entende como um organismo estranho. Ele Sim. vai tentar expulsar. Você vai vomitar, vai vomitar até não aguentar mais. Dormir, vomitar, não consegue dormir, acordar, vomitar. Já ficava com aquele negócio ali do lado. Eu lembro que eu falei com o médico, eu falei assim, me tira isso aqui, que eu não tô aguentando mais. Aí ele falou, não, a gente não tem cirurgião disponível hoje, mas segunda-feira a gente faz. Aí eu lembro que a minha família entrou numa corrente de oração e tudo. Eu lembro, tipo, verdade, depois disso eu não vomitei mais. Eu aguentei. Uhum. Aguentei ficar com ela. Você ficou com isso É, quanto tempo? eu fiquei quanto tempo? Cerca de um mês. Não, mentira. Foi umas. 3 semanas? 2, 3 semanas? Minha mãe tá falando que foi 7 dias. Foram 7 Então, dias. mas para você ver como o sofrimento é intenso, como a gente perde a noção de Perde a noção do tempo, tempo total. Porque você né? Não, ficou um não mês foram sete internada, né? É porque você dias. ficou um mês internada. É, esse aqui foi bem o último tratamento mesmo, né? O último Gente. recurso. E aí, não, eu fiquei com ela uns 15 dias. Uns 15 dias, não foram 7, não. Foram 15 dias que eu fiquei com a prótese. Eu lembro que eu tive alta, depois disso eu coloquei sonda alimentar junto com a prótese ainda. Aí fui para casa, foi o dia mais feliz que eu tive na minha vida, que eu tive alta, mas eu ainda estava com a prótese, e isso daqui Uhum. dá um reflexo absurdo de dor nas costas. Eu não aguentava mais. Aí, mas tinha a questão de hoje não podemos tirar até cicatrizar o seu estômago. E o Uhum. estômago, para cicatrizar, é muito chatinho. É muito demorado. E isso Vamos, daqui que salva. a gente vai buscar saber Informações disso. sobre isso, porque realmente pra mim tá sendo novidade. É É porque é mesmo? tão raro, é porque é É tão tão raro, raro, é. assim. Eu tenho 20 anos que eu trabalho em cirurgia bariátrica, você é o segundo caso de fístula que eu conheço, né? O primeiro caso de fístula que eu conheço foi, inclusive, hoje em dia ele é meu amigo, né? Mas foi acho que há 20 anos atrás, quando eu comecei com a bariátrica, talvez uns 19, 18 anos atrás, Você vê mas como é raro. mas na cirurgia, eles abriram, né? Ele já tinha feito a cirurgia aberta,
já era aberta, ele teve a fístula, aí abriram e costuraram de novo. E Sério? Foi, quando a gente entendeu? E deu quando certo? deu super Deu. certo, entendeu? Então, assim, lógico, mas aí ele ficou um tempão internado também e tal. E aí o outro caso de fístula que eu, assim, mas eu soube, né? Também abriram. E aí, esse é o primeiro caso que eu tô vendo dessa. Porque você falou, ela é de fora, ela é algo. Isso, Então, assim, você vê como a tecnologia é uma coisa maravilhosa, né? Apesar de isso. todo esse sofrimento, é uma tecnologia sensacional, porque o risco de te abrirem, né? E ainda é porque você tava com sepsis também. Isso, Esse que é o exatamente. lance. Porque o paciente que eu conheço, ele não tinha tido infecção, ele teve a Ah, dor, tá. ele não chegou a ter febre, ele estava internado ainda, porque na época, quando fazia cirurgia aberta, o paciente ficava internado de 7 a 10 dias, Sim, quando sim. fazia aberta. Então, ele estava internado e durante a internação dele, ele teve a fístula, então ele não chegou a ter febre, não chegou a ter sepsis. Então, acho que por Pegaram isso que bem no início. reabriram, exatamente. O Como meu você ali. estava com É, sepsis, o risco de te abrir não, aí não não podia, resistiria. de Não jeito nenhum, resistiria. entendeu? Por isso que eu fiquei tanto tempo internada e aguentando, Isso inclusive, que eu a tô infecção falando. abaixar para poder ter Gente, e alguma tipo de viva a intervenção. tecnologia, rapaz. Eu É, não sabia, eu vou é. estudar isso. Vamos. Amanhã mesmo eu vou conversar com o doutor Arnaldo para Eu saber um pouco mostro, sobre isso. eu mostro Até tirei uma a fotinha, prótese. Ó. tirei uma foto, Depois vamos você me mostrar manda. para doutor Arnaldo, pra gente Para conhecer, os porque médicos, eu vou mostrar para Vem todo por mundo, eu quero fora. saber. Muito, gente, vivendo e aprendendo. é É. isso. Isso daqui salva vidas, hein? Graças a Deus, nossa, é o que eu falo, tecnologia salva vidas, né? Meu filho fez Se uma não fosse a cirurgia. medicina, Não, meu filho fez uma cirurgia cardíaca agora recentemente e foi tudo por cateterismo. Ele colocou uma válvula no coração por cateterismo, é incrível, é incrível. É E incrível. né? assim, eu só Sendo tenho que que há elogiar. 5 anos atrás teria que abrir, fazer peito aberto, né? Então você vê como a tecnologia é uma coisa incrível, incrível. Antigamente Mari, era tudo barriga aberta, né? sim, e É. você perdeu, assim, imagino que muito peso nesse período da internação, né? Uhum. Você É, sabe, assim, como é que foi esse processo? eu lembro que a minha médica me pesou, ela sempre quis me animar, né? Minha médica, a doutora Esther. Tem muito o que falar sobre a doutora Esther, a doutora Ivan, a equipe toda, porque eu acho que eles são o tipo de médico que estuda realmente o caso, sofreram comigo, sabe? Uhum. Buscaram informações, do tratamento, tudo de mão dada comigo. Mas, enfim, eu esqueci o que você perguntou. Não, eu perguntei desse processo quando você chegou e ficou Ah, lá tá, no. da Se perda de você peso. perdeu muito peso nesse período. Eu lembro que eu me pesei, eu perdi 12 quilos primeiro mês, Uhum. quando eu estava ali internada. E aí, minha dieta líquida, por ter sido tardia também, pode ser que tenha acontecido uma perda de peso maior também, né? Tá, Eu lembro que já era para eu estar numa dieta mais avançada ali, um mês, provavelmente, mas eu já iniciei na dieta pastosa tá. depois. Depois Mas disso. eu voltei com sonda alimentar para casa, ainda demorei um pouquinho para tirar a sonda. Eu tirei a sonda com 5 dias depois, que eu tinha que me hidratar o suficiente, eu tomava remédio pela sonda. Quando eu tirei a sonda, foi felicidade. A prótese, então, foi outra felicidade. E Mari, quando eu não. tirei a prótese, o meu estômago estava cheio de úlcera, estava muito machucado. Aí eu comecei a tomar muito protetor gástrico. Até eu voltar a viver de verdade, depois da Uhum. fístula, demorou. Tipo, voltar a viver. Por exemplo, qualquer coisinha, eu saía no vento, me dava uma infecção. Então, eu fiquei tendo infecção aí durante uns 3 meses, cálculo renal, minha imunidade realmente estava muito baixa. Mari, assim, essa situação fez com que você olhasse e perguntasse: Meu Deus, por que que eu tomei essa decisão de fazer a Né? bariátrica? Com certeza. Eu brinco assim que eu não lembro de muita coisa que eu passei no hospital. Uhum. Eu acho que o meu cérebro bloqueou bastante esse trauma. Tem etapas que realmente eu não lembro. Não lembro como eu sobrevivi, porque realmente foi uma batalha. Realmente, algumas vezes, eu não minto, que eu ia para o centro cirúrgico, eu só falava assim, quero morrer, vai, me entrega. Mas, ao mesmo tempo, eu via minha mãe ali, meus pais, eu falava, não, não quero, tem muita coisa para viver, não vou entregar. Eu sentia, se eu entregasse a qualquer momento, eu morreria. Eu realmente lutei para sobreviver, sabe? Uhum. Então eu dou muito valor. Mas teve um momento que eu lembro que eu me arrependi, eu comecei a chorar. Eu falei com a minha mãe assim: por que que eu fiz isso? Eu poderia emagrecer de outro jeito. Mas minha mãe sempre teve uma abordagem muito boa comigo também, muito carinhosa, de tipo, falar assim: não, Mariana, tá tudo bem, o que a gente tem que passar, a gente tem que passar. Você vai conseguir. Ela sempre ali do meu lado. Você não tem que pensar assim. E aí vem a consciência de que a obesidade é uma doença. A obesidade é uma doença, você iria passar sua vida infeliz. Você mesmo falou que não viveria feliz sem a bariátrica.
Mas foi só um momento, juro, que eu me arrependi. Tá. E Mari, você já perdeu quantos quilos nesse processo de 1 ano e pouco? Perdi 56 quilos. E como é que você tá se vendo hoje com 56 quilos a menos? Como é que se ver, se olhar? Como é que tá a sua autoestima? A gente percebe que você é muito comunicativa, sua fala é boa, o seu tom de voz é bom, a forma como você se coloca. Como é que isso mudou, né? Como é que é se olhar desse jeito agora? Nossa, eu trouxe de volta a Mariana, que eu nasci para ser. A Mariana que eu estava me anulando. Eu sempre gostei da comunicação, eu sempre gostei de me conectar com as pessoas, de estar tendo assim esse bate-papo, essa troca, sabe, de saber sobre a vida das pessoas, de estar levando algum tipo de informação. Acho que comunicação para mim é tudo. Eu tenho uma tatuagem aqui que é sobre arte. Eu acho que arte é tudo na vida, saber se expressar, todo tipo de expressão é válida. Eu sou muito encantada por tudo isso, de forma de se expressar. Hoje em dia, quando eu olho no espelho, e eu vejo tudo que eu passei, eu não me permito mais ver uma mulher que não é tão foda, que não se achava tão capaz. Eu não me permito mais ver. Não é uma Mariana soberba, é uma Mariana que passou Segura. por isso, é uma Mariana segura, que É porque não eu deixa costumo. qualquer pessoa fazer qualquer coisa mais na minha vida. Eu acho que é muito importante isso que você está falando, porque quando a gente fala que a cirurgia bariátrica, né, a tendência é que o paciente mude para melhor a questão, né, da autoestima, a tendência é que a pessoa fique mais segura, a comunicação melhore, os ciclos sociais tenham uma expandida. Acho que a gente está vendo isso, né? E isso que você está dizendo é porque também eu sempre falo para as pessoas, existe uma diferença entre arrogância e segurança. Às vezes é uma linha É. tênue, mas é que a cirurgia bariátrica de fato traz essa segurança para esse paciente, que claro, né, gente, não é um milagre, mas igual a Mari está colocando, igual o Luca que participou do nosso podcast anterior, igual a Tainá Fumeiro, igual a Naizinha, igual tantos outros pacientes que já passaram, a gente também tem que levar em consideração que essas pessoas fazem terapia, inclusive antes da cirurgia bariátrica. Eu não posso aqui deixar de puxar a sardinha para o nosso lado, né? O processo Vocês são psicoterapêutico, essenciais. com um bom profissional, isso é fundamental para o sucesso, para os bons resultados. E aí a gente percebe que mesmo depois do processo psicoterapêutico, você continua, ou do processo cirúrgico, você continua em processo psicoterapêutico, né? Sim, Então sim. isso é muito importante. Então a gente fica muito feliz assim de te ver bem, né, com saúde, porque a cirurgia bariátrica é para trazer saúde. O paciente que chega, que fica, eu vomito, eu tenho diarreia. Gente, isso não é normal, a gente sempre fala isso. Então, assim, se tiver acontecendo, busque ajuda. Então, a gente fica muito feliz de saber que hoje você está bem e podendo ser, de fato, uma voz, tanto na internet quanto no seu dia a dia, para dizer dos bons resultados que essa mudança de vida trouxe. Não, e assim, Cícero, eu agradeço demais a oportunidade. E para mim, assim, tá me tornando influencer tem muito objetivo de vida nisso, sabe? Uhum. Depois de tudo que eu passei, é, eu não me arrependo de ter feito a bariátrica. Muita gente acha estranho, fala, você não ficou com raiva da bariátrica? Eu falei, por que eu ficaria? Sabe, eu tenho uma maturidade que tudo que eu tenho que passar na vida, eu vou passar. Só me tornou uma pessoa mais forte, mais esclarecida. Eu sempre busco informações sobre isso. A primeira referência de influência que eu tive, eu acho que todo mundo, foi a Naizinha, sabe? Eu até mando algumas mensagens para ela, uma mulher muito inspiradora. E o que eu acho é o seguinte também, o nosso ciclo de amizade muda muito. Falando em termos de hoje, eu tenho muitos amigos bares que entendem o que eu passei e muitas pessoas que saíram da minha vida e eu agradeço, porque aquelas pessoas não estavam acrescentando em nada, parecia que só queriam me ver mal. E eu sempre Uhum. brinco, a minha competição é comigo, quero ser melhor que eu. A gente tem que tentar ser melhor que eu, mas nunca se achar melhor que o outro. Isso já é soberba. Uhum. Então, o que a bariátrica me trouxe foi essa confiança de delimitar o espaço das pessoas da minha vida. Eu não quero pessoas preconceituosas nunca mais, pessoas que acham que isso daqui é o caminho mais fácil. É para isso que eu estou na internet, porque não é o caminho mais fácil de verdade. No meu caso, se falarem, eu falo assim, pô, e não foi Tá mesmo, de né? sacanagem, né, Mari? Tá de sacanagem, né?
Mas o meu Instagram é muito de conscientização de tipo, qual é a sua desculpa hoje? Você Uhum. não passou por nada disso, assim, você tá inventando tanta desculpa para não fazer a sua bariátrica dar certo. Não tem ninguém criança aqui mais. Vai lá e faz o que tem que fazer. Vai lá e malha, suplementa. Não foi isso que você escolheu, entendeu? Eu não me permito a minha bariátrica dar errado. Isso é uma coisa que eu falo. Não tem como isso daqui não ser sucesso. Depois de tudo que eu passei, eu tenho um objetivo aqui. E eu tenho um objetivo de alcançar outras pessoas. E eu te convido a seguir meu Instagram e a ser motivado todos os dias. Não no papel de vitimismo, porque eu não me permito ficar nesse papel na vida, mas no papel de, tipo, você é autor da sua história. Aconteceu errado? Tudo bem. Vai lá e faz dar certo. É isso. Já aproveita e já passa seu Instagram, Mari. O meu Instagram, gente, é Bari Tatuada. Esse nome pegou. Meu nome é Mariana Vale, tá? Mas o Bari Tatuada, será por quê, né? Bari Tatuada. Quem Mas tá eu aí gosto nos, muito de nos tatuagem. assistindo tá vendo as várias tatuagens, né? Quem está acompanhando pelo Spotify não vai ver, mas depois dá uma entrada lá no Instagram dela, vocês vão entender um pouquinho do porquê do Bari Tatuada, né? Exatamente, é uma das minhas marcas registradas junto com o meu risco no olho. E o meu Instagram é isso, um Instagram de incentivo a treino, um Instagram de superação, um Instagram de acolhimento com outras pessoas que fizeram a bariátrica, eu também tenho um grupo lá, de esclarecimento de dúvida, acho que a fístula é um assunto que é um tabu, é um assunto que muitos médicos não querem falar sobre, e eu penso que eu estou tendo oportunidade que muitas pessoas não tiveram, muitas pessoas morreram para isso. Sim. E eu penso que eu também estou dando voz a essas pessoas que queriam, que estariam sonhando em viver tudo que eu estou vivendo. Então, eu me sinto dando voz a muitas pessoas que queriam fazer isso dar certo. Então, eu estou na internet para isso, com um objetivo verdadeiro. Que ótimo. Me sigam, Bari Tatuada. Mari, a gente queria muito agradecer a sua participação aqui, né? Acho que esse depoimento do que você trouxe, da sua mudança de vida, a sua segurança depois da cirurgia bariátrica, é, a- é nítido, né? Para além dessa maquiagem babadeira que você fez aí, né? Super bonita e todas essas coisas. Mas assim, a gente vê o quanto que você tá feliz com os resultados, apesar de todos os desafios, né? Eu costumo dizer que a gente muitas vezes não vai conseguir o resultado no meio do processo. Às vezes, pequenos resultados irão acontecer, mas o resultado final, às vezes, exige muito esforço, exige persistência, exige decisões, né? Abdicações e todas essas coisas. A Marcela fala muito, né, que a cirurgia bariátrica são exigências, né? Tem exigências. E você é a prova de várias situações que você foi testada para que hoje você tivesse bem, acho que psicologicamente, que isso é fundamental. Todos os seus exames estão ok, você está suplementando, fazendo atividade física, com a autoestima lá nas alturas, então a gente quer isso. Quando a gente está falando de cirurgia bariátrica, a gente está falando de vida, de melhoria de bem-estar, de melhoria de qualidade de vida, de melhoria da autoestima. Eu costumo dizer aí, o povo, como é que você trabalha com isso? Eu falo, gente, se eu não acreditasse nisso, eu não trabalharia com isso, né? Exatamente. Eu deixaria de ser psicólogo, que eu deixaria de acreditar no poder de transformação das coisas, e não ia trabalhar, né? Então, a cirurgia bariátrica, de fato, é um grande processo de mudança de vida. E Mari, queria muito te agradecer, tá? Obrigado pelo seu depoimento. Eu e Marcela, a gente agradece muito a sua participação, que você continue com mais saúde, né, com mais segurança e que você possa, né, continuar transmitindo essa mensagem de possibilidade de mudança através da cirurgia bariátrica, viu? Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui nesse podcast. Eu acho que o papel de vocês é muito importante. Cícero, Marcela, assim, isso daqui que vocês estão dando voz para gente, para os bariatricados falarem, é muito importante de saber que a luta contra a obesidade é uma doença, da importância da suplementação, da importância de vir influências e pessoas bariatricadas saudáveis. Viria aqui contar a história para acabar um pouco desse preconceito, né? E o papel de vocês, psicólogos, que é essencial durante todo esse tratamento, não só para quem fez bariátrica, mas para a vida toda, esse poder de transformação tão
Estou muito honrada com o convite. Muito obrigada por esse bate-papo delicioso que a gente teve. Obrigado, e passa super rápido. Então, para vocês que estão nos acompanhando, eu sou o Cícero, eu sou psicólogo, a Marcela também está disponível lá no Instagram, sigam o @papo de bar e sigam no YouTube e no Spotify. Até o nosso próximo Papo de Bar. Gente, um abraço, um beijo e até a próxima. Tchau, Mari. Até. Tchau!